Pois é, vamos falar hoje dos bastidores desse Brasil do PT. E não vai ser um papo muito agradável, porque, infelizmente, a gente está sob um governo que a maioria do brasileiro não queria, mas é isso que o sistema enfiou goela abaixo. Então, primeira notícia que eu vou trazer aqui, ó, na verdade, não sou eu que vou falar, é sobre os esquemas perpétuos do poder. Vamos rolar essa entrevista aqui. Vou te dar um exemplo de quem estava dentro do governo. O Brasil é sócio de mais de 200 empresas estatais. O Brasil é patrão, né? E o Estado muito grande. Eu vasculhei as estatais que nós tínhamos e vi que no Ministério da Saúde só tinha uma estatal filiada à saúde. É uma empresa que está em Recife, lá no Pernambuco. Ela chama-se Hemobras. A proposta dela é trabalhar com sangue, né, de hemoderivados e tal. Eu peguei o histórico dessa empresa, aquelas curiosidades que a gente tem de vez em quando, peguei e fui ler. Fazia 15 anos que os governos petistas estavam tentando construir uma fábrica da Hemobras. Não é isso? 15 anos. Aí eu fui vasculhar as reportagens. Peguei uma reportagem que aqui quase ninguém lembra. Os camaradas jogando, gente de baixo filmou, o pessoal jogando dinheiro do quarto, quinto, sexto andar da empresa, porque a polícia estava chegando. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes e desvio de dinheiro público na Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Durante a operação, maços de dinheiro foram arremessados da janela deste prédio, no centro do Recife, onde mora um dos investigados, o diretor-presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho. A polícia apura quem teria jogado os pacotes antes da chegada dos agentes. Segundo a investigação, a organização teria desviado 20 milhões de reais. O presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho, e o diretor de inovação da empresa, Mozart Salles, foram afastados do cargo. A polícia investiga os crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Entendi. O orçamento da empresa é 1 bi por ano. 1 bilhão. O quê? Eu nem conhecia essa porra. Hemobras. Pode crer. Aí eu cheguei e falei, presidente, olha o que eu descobri. Quando eu mostrei para ele, fez desenho, falei, nossa, nós achamos um tesouro aqui. Falei, sabe quem governa isso aqui? Quem é o presidente, vice-presidente? As atas feitas? Tudo gente do PT. PT e PSB lá do Pernambuco. Ou seja, eles tinham um esqueminha bilionário. Eu falei, se a gente conseguir colocar um dos nossos lá para administrar, a gente puxa a capivara desse povo dos últimos 15 anos, a gente bota senador na cadeia, deputado na cadeia, vai ser o novo escândalo Lava Jato. O presidente falou, vamos para cima. 4 anos de governo, nós não conseguimos mudar o diretor. Por quê? Amarrações jurídicas. Como assim amarração jurídica? Você não consegue tirar porque está em ata. O camarada foi, ele teria que ter um prazo para sair, o cara entra com liminar de cá, entra com gente de lá. Você não nós não conseguimos mexer na Hemobras. 4 anos, nós mandando, o presidente é o patrão, não conseguiu mexer. Não, colocamos todos os advogados possíveis que você possa imaginar. Não conseguimos mexer na Hemobras. O sistema é foda, parceiro. 1 bi por ano, 4... Não, 1 bi por ano é muita grana. Escute, 4 anos, 1 bi por ano pro caixa dos opositores do presidente. Os camaradas fazendo de tudo, a gente não consegue acessar. Não tem como passar uma medida provisória para acabar com essa porra? Existem empresas que não funcionam assim, nem com decreto, por causa das amarrações jurídicas. Pois é, está aí, né? A gente sabe que é desse jeito que o PT governa. E a gente viu que o presidente Bolsonaro, ele entrou em 2018, mas, igual o deputado falou aí, ele não conseguiu resolver o problema de estruturação da esquerda que começou no governo do PT. O PT mexeu muito bem os pauzinhos, colocou aquelas pessoas em locais estratégicos, e o Jair Bolsonaro entrou, mas não conseguiu mexer na estrutura das universidades, nas estruturas das empresas, as empresas públicas. Não conseguiu mexer. Era tentar mexer, iam no STF, aí resolvia e não deixava o presidente Bolsonaro resolver essa situação, que é das mais gravíssimas que existe hoje no Brasil. O Brasil não anda. É um país infestado de corruptos. Não são só corruptos na política, não, mas é nessa estrutura que foi construída nos governos do PT, nos primeiros governos do PT. E como o PT também conseguiu estruturar a justiça, aí realmente ninguém consegue mexer nisso aí. É um país complicado. E a gente vê aí uma outra notícia
do senador Eduardo Girão, que subiu o tom realmente esta semana, juntamente com outros políticos aí da oposição, e querem que seja resolvido o problema do impeachment de Alexandre de Moraes, porque ninguém aguenta mais. O senador ainda afirma que o Tribunal Superior Eleitoral teria se comportado como verdadeiro partido político nas eleições de 2022. E é exatamente isso, com aqueles documentos que vieram a público aí do Twitter e o Elon Musk falando que o ministro Alexandre de Moraes teria interferido na eleição de 2022. A gente, é claro, espera que essa situação seja resolvida o quanto antes, que esses políticos da oposição consigam trazer aqueles outros políticos que a gente sabe que eles não são ideológicos, são fisiológicos, eles atuam de forma com seus interesses políticos, né? Então, acaba sendo atraído pelo governo, para não dizer outra coisa. Mas a gente espera que agora isso começa a mudar. Vamos ver. O senador Girão, ele já prometeu aí que vão lutar incansavelmente para resolver essa questão. Essa outra notícia que eu vou mostrar aqui, como a gente está falando em estruturas, né? A gente sabe que os Estados Unidos, cada estado ele adota uma determinada lei que necessariamente não precisa um outro estado cumprir. Não necessariamente aquela lei federal. Na verdade, cada estado ele tem ali a sua independência para fazer as suas leis. E o Bolsonaro, o post do Jair Bolsonaro aí, ele trouxe o seguinte: essa é a realidade de muitas passagens subterrâneas de pedestre. Ele mostrou uma filmagem aí, eu vou dar o play. E essa situação, ela chegou a tal ponto, isso aí é só um exemplo, né? Mas principalmente ali a cidade ali da Califórnia, a gente vê a situação de algumas pessoas ali em determinados lugares que tá assim, as pessoas não passam. Elas ficam ali, aqueles locais destinados somente para aqueles usuários de droga. Usuários que já parece assim que não tem jeito. Eles estão como zumbis ali. Eu vou mostrar primeiramente isso aqui que o Bolsonaro fez, né? Para fazer um alerta sobre essa liberação de drogas que o STF está querendo liberar, apesar da Câmara do Senado já ter aprovado, né, que não há liberação de nenhuma quantidade de droga. Vou passar aqui. Can I pass? Yeah. Sorry. Pois é isso aí. Nós estamos falando do país mais rico da Terra. Um país que, nessa liberação de droga, não são em todos os estados, como eu falei, cada estado ele adota a sua lei. Pode acontecer isso lá. Então, é um país de primeiro mundo e não conseguiu fazer o controle, porque liberou geral. E aí as pessoas andam como zumbis, como bicho, como ratos ali naqueles locais. Mas daqui a pouco, vou ver se é na próxima matéria aqui,
Aliás, eu vou mostrar agora aqui, ó, a situação lá na Califórnia dessas pessoas que foram tomadas pela droga. Vou começar aqui. Vou tirar essa música aqui porque pode ser que tenha algum problema aí de direitos autorais. Então não podemos deixar rolar a música, não. Mas a gente vê a situação das pessoas igual zumbis. Pessoas que já não conseguem voltar para casa. Já colocam os seus pertences ali naqueles lugares. São jovens, pessoas idosas. Parece que pessoas de várias classes, né? Estão ali entregues à droga. Entraram na droga, não conseguiram sair. Os familiares não conseguem fazer com que essas pessoas façam o tratamento e volte para casa e fica nessa situação degradante pela cidade. Aqui o Pavão Misterioso, que é esse perfil que trouxe isso aqui, ó, fala o seguinte: parece seriado de Walking Dead, mas não é. Walking Dead é aquele filme, né, dos mortos-vivos lá, mas não é a situação dos usuários de drogas. A liberação aqui no Brasil não ia demorar muito para acontecer aqui também. Evidentemente que aqui no Brasil já tem alguns lugares, tem pessoas semelhantes a isso aí, né? Tem aqueles lugares, principalmente ali em São Paulo, né? Ou a Cracolândia, né? Aquelas pessoas que vivem na rua. Então, muitos lugares no Brasil que ainda não liberou, já tem lugares desse jeito. Agora, imagina quando houver uma liberação total. Aí que a gente vai ver pior do que está aí na Califórnia. Próxima notícia aqui é a respeito, falando aí nos Estados Unidos, né? A gente vê uma notícia hoje, a senhora Elisiane Gama está liderando uma comitiva de parlamentares de esquerda, né, que vão aos Estados Unidos para rebater as acusações de Elon Musk contra o ministro Moraes. E pasmem vocês, dentre esses parlamentares que estão indo, tem a Jandira Fegali, que é do Partido Comunista. É bom que se fale lá nos Estados Unidos o que é a esquerda, com quem que a esquerda do Brasil se junta. Para ver se vai dar certo essa chegada desse pessoal lá para defender o indefensável. Para mostrar também que o governo faz parte de tudo isso que está acontecendo aqui no país. Dessa ditadura, da toga. É claro, juntamente aí, é um consórcio juntamente aí com o governo federal. E aí, a Van Liberdade trouxe essa notícia aqui, ó, que o governo Lula já vai começar a cobrar das pessoas que compram menos de até $50, né? Vai cobrar taxas dessas pessoas que compram aqueles presentinhos na Shopee, na Amazon e nesses sites aí que importam produto. Qualquer comprinha vai ter ali o seu imposto. E é o pai dos pobres, igual a Van Liberdade vem dizendo aí. É o pai dos pobres, garantindo que o pobre continue pobre. Todo dia tem um esquerdista arrependido. E a gente já viu isso. As pessoas estão arrependidas. Porque esse desqualificado aí, é claro que ele não enganou ninguém. Ele está fazendo exatamente o que ele faz. As pessoas se fizeram enganadas. Porque ele não enganou ninguém. É exatamente isso que a esquerda é. Essa outra aqui é do Marco Antônio Costa. Ele vem trazendo a notícia aí do seguinte: o jornalista americano Michael Schallenberg denunciou o governo brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela censura e perseguição a jornalistas independentes. Inclusive, o Michael Schallenberg, ele foi aberto um inquérito para investigá-lo, porque ele trouxe a público exatamente essas
essas atrocidades, o Twitter Files Brasil veio mostrar. Ele fez um papel de jornalista. E aí essas pessoas estão vendo como que é esse governo. E lá atrás falava que o Jair Bolsonaro queria perseguia jornalista, que queria implantar ditadura. E agora vocês estão vendo que é exatamente o que eles falavam que ia acontecer com o Bolsonaro e eles estão fazendo agora. Estão vendo exatamente o que é esse governo do PT, o que é esse governo da esquerda. Eles que perseguem jornalistas, perseguem adversários políticos, prendem pessoas inocentes, uma verdadeira ditadura no país, e acusa o outro, acusa os seus adversários políticos de fazerem isso, enquanto eles estão fazendo. Eles acusam os adversários políticos de quererem fazer, mas eles estão fazendo isso. Aí está, o jornalista americano, que inclusive procurou lá a OEA, eu acho que é a OEA, para denunciar o governo brasileiro por isso, pela perseguição aos jornalistas, inclusive ele. Por último aqui, a gente traz a emissora Globo, né, que é um braço dessa ditadura. Não custa a gente lembrar sempre que a Globo está apoiando essa ditadura desse governo nefasto que está aí. E a gente não tem que só acusar aqui o judiciário. Porque, na verdade, é o governo. É a esse governo aí que eles estão servindo. E a Globo é um braço dessa ditadura. Mas aí, de vez em quando, tem lá um jornalista lá, igual, parece que até escalado para fazer diferente do que toda a emissora faz. E a gente viu aí o Merval Pereira, né? Ele demonstra sempre ser um jornalista, assim, isento, né? E fala ali as verdades, o que aqueles outros jornalistas não conseguem falar. Mas ouve. Vamos ouvir o que o Merval Pereira falou aí sobre a denúncia de Zambelli por invasão ao sistema do CNJ, que foi aí o hacker do PT que invadiu o CNJ, colocou lá um documento falso lá no CNJ e aí denunciaram a Zambelli por causa disso. Vamos ouvir. Eu queria perguntar ao Turolo, o Moraes foi sorteado pelo algoritmo para ser relator desse processo agora? Boa tarde, Merval. Nesse caso, a polícia entendeu que as investigações estavam dentro do contexto similar ao das milícias digitais, dos ataques às instituições democráticas. Então ele foi escolhido relator por prevenção, Merval. Pois é. Tudo agora entra nessa investigação, né? Investigação mãe. E ele vai votar também na primeira turma. Perfeito, vai votar na primeira turma. Realmente, o Supremo tem que tomar cuidado com isso, porque, né, o Moraes é a vítima desse caso. Como é que ele vai ser o relator? Não pode. O que eles apontam juridicamente, Merval, eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente, que movimenta bastante a discussão jurídica, mas o que a Polícia Federal entende é que, nesse caso, a vítima não é o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física, mas sim a instituição judiciária. Então, ao atacá-lo, teria sido atacado aí o Poder Judiciário brasileiro. Essa é uma compreensão tanto da polícia quanto agora mostra-se também a da PGR, uma vez que a PGR faz a denúncia sem contestar ali a relatoria do caso. Mas esse é um dos problemas, porque há muito tempo o Supremo está confundindo ataques pessoais com ataques à instituição. O caso de Roma é exemplar disso, né? O ministro foi atacado, ou diz que foi atacado por uma pessoa e vira um caso de segurança nacional. Não tem nenhum sentido isso. Aí, né, o Merval, o seu bom senso aí, vendo a realidade que está acontecendo. É isso. Mas o outro lá tenta passar pano, né? Na verdade, separa aí o Merval Pereira, tem um outro lá que é um enviado lá nos Estados Unidos, também que fala algumas verdades, mas de resto, o resto
da Globo é só passapanista. É só jornalistas militantes que ajudam o governo, que apoia os arbítrios do STF e que a gente sabe é o braço direito de tudo isso que está acontecendo no país. E lá mais para frente, a Globo não venha tirar o corpo fora, porque tudo isso vai ter que ser colocado à mesa. As pessoas que estão fazendo todas essas barbaridades terão que pagar mais cedo ou mais tarde. Ou esse país vire realmente uma ditadura igual a Venezuela, igual a Rússia, igual aí Cuba, né? Porque se isso não acontecer, eles vão ter que pagar. Tudo isso que está acontecendo é anticonstitucional, né? Não tem embasamento na lei, não respeitam o devido processo legal. E a gente vê que a grande imprensa que faz é passar pano. Tem algum ou outro ali, muito pouco, que acaba falando algumas verdades. Então é isso. Ficamos por aqui.